Olá, todo mundo! Estamos de volta com Marketing na Mesa e agora estamos no episódio 16? 16, quem diria. E hoje a gente veio trazer um prato do dia que pra gente é muito especial, a convidada mais que especial é a fonte do DNA de marca. Então a gente vai fundo hoje no conteúdo sobre DNA de marca. Então, Eliane, por favor, se apresente, faz um resumo do teu LinkedIn aqui pra gente. Pois olha, eu sou muitas em uma só, né? Então eu costumo dizer que com o passar do tempo não dá para ser só uma coisa, né? E eu sempre pensei nessa pluralidade mesmo profissional. Então eu, além de atuar há mais de 40 anos em agências de propaganda aqui no Brasil e no exterior, eu também dou aulas nas universidades, dou cursos, palestras e sou uma arquiteta de marca, de propósito, que é o que me considero hoje, orientando aí as empresas atrás do seu DNA, vamos dizer assim. A Eliane é a pessoa que criou essa metodologia do DNA e por isso a gente trouxe ela aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eliane, o que seria o DNA de marca? Olha, na verdade, infelizmente não fui eu que criei esse termo. Gostaria, né? Gostaria. Estava patenteado, né? Exatamente, Então ele está muito ligado, obviamente, ao nosso DNA, né? Então alguém lá, nos anos 90, imaginou que também poderia se desenhar o DNA das empresas e, portanto, eu também me apropriei, vamos dizer assim, desse nome, porque eu acho que ele é muito feliz e ele traz muito, né, da importância de você desenhar um código genético de uma empresa, onde você também mapeia informações dessa empresa que são relevantes para o seu negócio. Então, na verdade, essa metodologia que eu criei, que hoje eu chamo da minha metodologia, porque de fato ela acho que o grande mérito da metodologia, ela é compilar coisas que você viu nos livros, que você viu na sua atuação profissional, na necessidade mesmo das empresas de terem esses elementos no seu código genético, né, dentro das suas características. Eu acho que esse é o grande mérito mesmo dessa metodologia. Então, o DNA é uma forma de você mapear informações que conduzem a marca de uma forma mais orientada, vamos dizer assim, né? Porque o meu papel é, na verdade, conduzir um processo, facilitar esse processo, de orientar o processo com a minha experiência, que eu acho que isso é bastante relevante também, porque muitas vezes, eu sempre costumo dizer assim, quando você não sabe onde está, qualquer caminho serve. E o DNA tem esse papel, essa importância de mostrar onde a empresa estava, onde ela está e aonde ela quer chegar. Então, acho que é por aí. Perfeito. Fazendo aqui uma analogia, não sei se todo mundo viu, mas recentemente a Amaro Fashion, uma marca de roupas, ela fez uma editoria que era inspirada no DNA de 40 mulheres que foram fotografadas para essa campanha. Então fizeram um teste genético com cada uma dessas 40 influenciadoras e no final mapearam tudo, entregaram para o matemático e o matemático foi dizendo, essa pessoa tem mais propensão para liderança, geneticamente ela tem mais isso, tem mais aquilo, e no final criaram um look para cada uma delas e entregaram. E tinha aquela que era mais líder do mundo, tinha aquela que era mais alternativona. Então, fazendo essa analogia agora do DNA de marca, é exatamente isso, né, Eliane? Entender o que está no nosso registro, naquilo que faz sentido pra gente, para conduzir algo que faça sentido realmente para aquela marca. Você na verdade sabe que as empresas têm algumas características que elas são muito semelhantes entre si, mas o grande mérito também do DNA é você encontrar as diferenças. E aí, por isso que tem esses perfis diferentes de pessoas, você também tem de marcas, de empresas, e é extrair exatamente, usar ali de uma lupa, do microscópio, né, dessa condução, desse trabalho colaborativo que é feito com os principais gestores da empresa, é você ir ali no ponto que é a essência de tudo aquilo que ele está dizendo e puxar e fazer perguntas certas para que você possa ir tirando então os aspectos que são diferenciadores e que tragam significado para a marca específica daquela empresa que você está fazendo DNA. Porque é maravilhoso, desculpa, Má, mas que é maravilhoso isso porque faz todo sentido para a condução da comunicação da empresa, porque se você se reconhece, se você conhece quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes, não no sentido de planejamento estratégico, né, mas no sentido de DNA de marca mesmo, de valor de marca, você consegue conduzir uma comunicação muito mais assertiva.
E com a quantidade de marcas, empresas e pessoas que estão trabalhando com comunicação e marketing, é muito importante encontrar o seu diferencial, né? Com certeza. Então, qual é o principal objetivo do DNA de marca? Além de orientar a comunicação dele para frente, é encontrar esse diferencial? Não só. Os diferenciais são importantes, claro, porque quando você vai construir depois toda a estrutura de posicionamento, os diferenciais vão ajudar. Mas, em geral, as empresas, elas têm uma dificuldade, sabe, grande de encontrar o seu diferencial. Elas têm essa dificuldade. Eu sempre procuro conduzir no tangível, no intangível, Você né? fica muito só na qualidade. Qualidade Todo mundo Qualidade tem, em quê? Tradição, né? atendimento. Qualidade em que é. Então é difícil isso. Mas eu acho que o começar a conversar com os presentes, né, nesse encontro, e que os gestores têm que estar. Eu sempre digo, quer trazer a senhora lá do cafezinho, porque ela está há 30 anos na empresa e ela conhece muito, traga. Mas os gestores têm que estar presentes, porque é eles que serão fundamentalmente os grandes guardiões e os que vão de fato fazer as coisas funcionarem dentro dessa perspectiva do DNA. Então o que a gente observa é que começar uma conversa pela inspiração faz muito sentido, né? O que inspirou, né? Ou o que é que te faz levantar todos os dias pela manhã e trabalhar nessa profissão? Que não seja o dinheiro, né? Porque tudo bem, o ganho vem financeiro, mas o que te faz? Então você conseguir extrair isso e ouvir atentamente, para depois desses aspectos eu poder trabalhar a síntese da inspiração, e daí isso vai conduzir todo o restante do trabalho que vai sendo feito. Então as coisas têm que estar conversando entre si. Se não conversa, tem alguma coisa errada. O meu papel também é chamar a atenção. Puxa, mas você disse aquilo, o que é verdade? O que é para você que te traz mais verdade e significado? O que é que você quer traduzir dessa característica? Então, o fato de você estar fazendo isso vai conduzindo para você. Hoje, o meu DNA tem 20 características, já teve 8, já teve 12, já teve 15, está em 20. Eu já estou pensando que tem mais 3 para colocar, que eu já estou fazendo e não está lá no espiral. Tem que ir atualizando, Tem que né? ir atualizando. Porque é muita informação para a gente coletar de uma empresa. E vocês vejam, assim, há pouco tempo, né, a gente desce, a Maíra trabalha com isso também, há pouco tempo, de fato, as empresas vêm falando de propósito, né? Eu já ouço falar de propósito há mais de 10 anos, mas assim, para ver a importância mesmo, agora, esse ano, a gente tem ido em todos os summits, agora no RD Station. Tem um monte, né? É tudo propósito, né? O propósito é relevante, a cultura da empresa... Como a empresa aplicar tem ele que na ter. prática, né? E encontrar o propósito da empresa, porque a tendência é realmente, na hora ali, é pensar sempre num objetivo muito terra. Não, o propósito é algo maior do que essa coisa tão pé no chão. Ele chega a ser até poético, mas ele tem que vir de dentro para fora. Para quê? Porque ele vai alimentar esses aspectos importantes todos que eu já falei, né, sobre o DNA. Sim. Perfeito. E aí a gente, desculpa até cortar, mas até para a gente falar um pouquinho, às vezes as pessoas, mas e o ganho, né, com esse DNA? E eu tenho até conversado com pessoas que já têm o DNA há mais tempo, e dito, puxa, como é que está indo o trabalho? O que isso tem acrescentado para você na empresa? Falando com os gestores mesmo. E é interessante dizer, puxa vida, antes eu levava 2 dias pensando se eu ia patrocinar alguma coisa, se eu ia estender o meu negócio para uma outra área, se eu ia contratar uma determinada pessoa. Hoje não, hoje eu pego no DNA e me ajuda de fato a fazer as escolhas mais acertadas, né? Nas ações, assim. Porque a comunicação, o DNA, ele é muito positivo, mas ele é mais do que só a comunicação da marca, né? O DNA, ele ajuda você nos momentos de decisão do que dizer, do que fazer, ele conduz, ele se alinha no planejamento estratégico, né? Ele torna uma marca mais amada, mais querida, mais admirada. Tem até um livro chamado Endearment, ele não está traduzido ainda para o português, que fala sobre empresas de carinho. Ele foi lançado ano passado. E esse livro, ele mostra uma pesquisa feita no mundo inteiro, os autores fizeram com empresas que têm propósito, e essas empresas estão faturando 4 vezes mais do que aquelas que não têm propósito. Mas algumas empresas até têm, mas não colocam em prática. O livro fala das empresas que têm
e colocam em prática. Né? Então, é interessante porque eu vejo, assim, empresa familiar, principalmente, como as próprias reuniões são mais rápidas, são mais práticas, são mais assertivas, né? O marketing também funciona de maneira melhor. Então, assim, eu já listei aí perto de 15 fatores que eu diria, assim, dos benefícios de uma empresa ter o DNA. Eu fiquei, não com uma dúvida, mas até pra gente fazer a diferença pro nosso público. O DNA, ele cria o propósito ou ele descobre o propósito da marca? Puxa, para mim ele sempre descobre, porque já está ali, sabe? Porque ele está ali. Está presente, está só presente. Precisa vir à tona. Precisa vir à tona. Precisa provocar o time. Se ele não estiver ainda, né? Porque, por exemplo, numa cooperativa, como eu fiz na Tentaúni, lá de Curitiba, fica difícil, porque é um conselho que foi eleito, aquilo já existe há muito tempo, eram outros conselheiros, isso e aquilo, então os donos são os cooperados. É um pouco diferente de você pegar uma empresa de raiz, muitas vezes que os que estão ali no DNA são os proprietários ou são os herdeiros da empresa. Então, nesse caso, eu tive que fazer 3 encontros para podermos desenhar realmente, de fato, aquilo que eles viam que poderia ser um propósito abraçado hoje e abraçado amanhã, por quem estiver na empresa, né? Então, como é que a gente aplica esse DNA na prática? Porque o DNA, no fim, é essa discussão, é uma junção de palavras e de descobertas. Como é que depois a empresa pega isso e segue com esse DNA? Como é que ela vai aplicar isso na prática? Olha, o que eu tenho visto e tenho até orientado, primeiro é dentro mesmo, com os colaboradores. Então, é como que você começa a pôr os elementos principais do seu DNA, como a vocação, a inspiração, a essência da marca, o propósito da marca, onde que você está colocando isso aos olhos do colaborador, e de vez em quando você tem que mudar também de local, porque para não ficar fazendo parte da paisagem, eu oriento nesse sentido. E aí, internamente, é você ter um planejamento também. Puxa vida, vamos começar porque tudo a gente aprende com aprendizado. E com a repetição. Com a repetição, era isso que eu ia dizer. É mesmo, é com a repetição. É o hábito que torna a excelência, né? Então, o hábito de eu incorporar aquilo, de eu ver que a alta gestão fala, pratica. Eu, como colaborador, vejo e digo, puxa, entendi a mensagem. Se eu recebo um elogio porque eu segui o que está no DNA, puxa, estou no caminho certo. Se eu recebo uma correção, opa, eu tenho que ajustar alguma coisa aqui no meu modo de ser, de pensar, com relação a tudo e a todos. Então, internamente, na prática, eu tenho visto que, assim, tem que tirar da formatação, do PPT, tem que tirar do formato eletrônico e, de algum jeito, colocar realmente para fazer sentido, gerar significado. E aí ter ações, né? Eu falo isso, ações mesmo voltadas para os seus públicos de interesse, onde tudo permeia e orbita a volta desse DNA, tá? E aí você vai dizer assim, puxa, a gente precisa muitas vezes trabalhar muito bem os valores. Por quê? Porque as pessoas têm várias opiniões sobre o que é verdade, o que é generosidade. Então, como é que você marca e entende isso? Como é que você, então, reverbera a sua opinião sobre o que é generosidade, o seu sentimento? Como é que você faz com que isso o colaborador perceba e faça sentido para ele também? E coloque essa generosidade em prática, espelhando esse DNA. Então, esse é um trabalho inicial, e depois, obviamente, falar com o mercado também. Tudo que você faz, se você tem no DNA o tom e estilo da comunicação, não dá para fugir daquilo. Vai lá buscar para pôr em prática o teu jeito de falar lá fora. Otimiza, né? O tempo de criar, otimiza o tempo de aprovar, otimiza o tempo de publicar. Padroniza, mas ao mesmo tempo dá uma gama enorme de possibilidades que a pessoa pode ir a partir dali. E uma coisa que tu traz que eu quero reafirmar, que é a questão de significar isso para todos os públicos, né? Porque quando ele norteia, ele tira da frente vários problemas de comunicação. Uma das maiores reclamações das empresas, a gente não vai para frente, não faz isso, não faz aquilo, aquela área está dando errado. Aí quando você vai e coloca mesmo a lupinha, mesmo que não seja do DNA, é porque esse não falou com esse. Geralmente é um que não falou com o outro, ou falou de um jeito que o outro não entendeu. E o DNA, ele cria uma cultura também. Sim. Né? Não, perfeito. Acho que a tua colocação aqui é muito pertinente.
tudo também tem a ver com a cultura da empresa. Às vezes o proprietário, os gestores dizem assim, puxa vida, ninguém entende a minha cultura. Gente, então é por isso que a gente Vamos explicar. Vamos tirar disso através desse nome e dessa metodologia e desse processo. Podia ter outro nome, Sim. como tem outras empresas que fazem isso no mercado. Mas como que você tira essa cultura que está aí na tua cabeça, que está só com você, coloca no papel e depois compartilha com as pessoas e por repetição, tudo que você fizer, tudo que você falar, você tem que usar esse DNA. Né? E só o fato dele ser colaborativo, até olhando por esse ponto, às vezes tira da cabeça do empreendedor, do gestor ou daquele cerne familiar que empreende uma empresa ou grupo associado, algumas crenças. E acaba quebrando elas também. Então, ele cria uma ressignificância para aquela cultura que está dentro da cabeça do empreendedor e faz com que as pessoas que estão em volta se engajem. Então, ele é fenomenal. Mas vocês sabem que eu tenho anotado algo assim que você acabou de falar e me remeteu aqui à prática do DNA, né? Assim, se você não tiver foco, sabe, não adianta, você se perde. Então, quando eu tô com o famoso foco, é a palavra, né? É a palavra, não adianta. O foco é isso, porque o papel de quem está fazendo também essa criação colaborativa é puxar mesmo, né? Diz assim, gente, foco. Então, você diz uma coisa lá, nós estão lá brigando do logística. Vai entrar num problema de qualquer logística coisa. que não faz Não sentido faz naquele sentido. momento. Não, o DNA não é para discutir negócio. Para isso você tem um plano de negócios, para isso você tem um planejamento. Diga assim, agora nós vamos falar da marca e vamos falar coisa boa, porque o DNA é para falar coisa boa. Se você não tem um aspecto bom, então você vai tratar lá nos seus pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, trata isso e resolve. Aqui no DNA é resgatar o que você tem de melhor, o que você gostaria ainda de acrescentar nesse melhor, para você ficar um melhor ao cubo e aí você fazer a diferença no mercado, né? É verdade. Então, esse trabalho também é bacana, porque às vezes, somando, eu sempre acredito nisso, né? Por isso eu acho legal trazer, eu comentei há pouco a senhora do café, mas se for o caso, traga ela mesmo, Traz sabe? mesmo. Traz os colaboradores que são... Eu tenho feito vários DNAs e, assim, raríssimas situações, só está o dono do negócio. Sabe? Ele procura, digo assim, traga, porque pessoas que são importantes, que fazem parte da tua história. Faz a chave, E senão não evolui o DNA, né? Vai ficar o DNA mais do dono da empresa do que da empresa, de fato. Né? Vira um briefing. Precisa ter essa oxigenação, essa troca. A gente vê, o DNA ele dura mais ou menos 4 horas, né? Para construir ele. Pelo menos. O meu tem durado 8, viu? Então, é uma discussão muito louca. Depende do nível da maratona que tem que Mas é isso que vale. O DNA ele vale tanto pelo processo de criação, não só o final ali, o PDF, o PPT, o que seja que vai ser criado, mas a discussão ela é muito a presença, importante. né? O momento presente de cada um lá, é totalmente verdade. E a gente também que tem que estar lá, né? E eu que digo assim, energia, né? Que energia. Tá o tempo inteiro assim, ó. Puxando. Não, tem que estar ali. Tem que estar atento. E você não pode perder o foco. Não pode. Porque é você que também vai ajudar a dar o foco. E daí acabou Aí se fez a luz. Exatamente. E se fez o DNA. É por aí. Ah, muito legal, gente. A gente trouxe mesmo a Eliane para fazer esse especial do DNA, porque pra gente é uma referência, né? A gente trabalhou muito tempo com ela e foi mentora de todas nós, mas mostrando que o DNA também ele é uma metodologia que cada facilitador vai criar a sua, vai implementar. Imagina, 40 anos de experiência com agências e internacional, como é a amplitude do DNA que a Eliane faz. O repertório de cada facilitador desse processo. Né? Por falar em repertório, temos que falar do meu blog, né? Que Por chama favor. repertório. Olha que gatilho que ela usou. É uma meta de vender o teu. Não, é bacana. Não, é legal porque assim, né? Quando eu pensei em criar Na verdade, inicialmente foi pensado um livro que eu gostaria de escrever sobre o DNA para compartilhar. Depois eu disse, não, tem que ser um negócio mais moderno, né? Afinal de contas, eu sou uma aquariana, então tem que ser um negócio mais moderno. Daí eu pensei assim, eu vou virar blogueira. Aos 60 anos eu vou virar blogueira. Daí eu convidei o meu brother, o Carlão Muniz, que é uma pessoa super... Não, pausa, meu brother. Sério, coloca ali, ó. É verdade. Ele tem sido feita a diferença, de fato, no
no trabalho do blog, Repertório Marketing Talks, né? Quem quiser pode ir lá. Já colocou. Vai ali, depois entra no canal, a gente está em todas as redes sociais aí, põe lá no sininho para receber quando toda quinta-feira tem algo novo lá. Mas enfim, é para dizer que o blog ele nasceu para a gente poder compartilhar. Então a metodologia ela é exclusiva minha, mas eu quero que as pessoas utilizem. E se as pessoas quiserem utilizar, tá ali para isso, não há problema nenhum. Se tiver dúvida, entra lá, manda pergunta, tô para ajudar. Porque a diferença que se faz realmente é no nosso próprio repertório, né? É o nosso próprio repertório que vai trazer a qualidade daquele trabalho que você está fazendo. Então, tá tudo certo, não há... E há outros grandes profissionais no Brasil sobre esse assunto. Se compartilhar conteúdo fosse problema, né? Tanta planilha financeira que tem disponível na internet, né? A galera não consegue controlar o dinheiro, não seria esse o problema, né? E o bom estaria também, todo mundo milionário. É, isso mesmo. E o bom também, assim, ó, eu não quero, sabe, CPF de ninguém, CNPJ de ninguém. Eu digo assim, gente, você quer o conteúdo? Tá lá, tá à sua disposição gratuitamente, né? Sem ter que tá cobrando por isso, acho importante também. Então, gente, acessa lá e ativa a notificação para escutar semanalmente o que a Eliane e o Carlan também Carlan, nossa, o Carlan é o rei do vídeo, ele tem mais Então, pra gente concluir esse episódio que foi tão leve, né, divertido, eu gostei bastante. Dá uma dica pro nosso público, um livro, uma série, não precisa ser necessariamente da área de comunicação, mas o que as pessoas deveriam ver que não pode passar dessa vida sem ver esse tipo de conteúdo? Nossa! Essa é uma pressão. Olha, eu vou começar pelas séries, assim, porque assistindo, por exemplo, Netflix, né, tem uma série lá que eu acho super Unbreakable, que é da Kimberly. Kimberly, conheço. Que é muito divertido, um texto muito rico, assim, e é leve também, e é um humor inteligente. É verdade. E a história, o roteiro é muito bem escrito. Eu gosto de roteiros bem escritos, né? Então, eu gosto desse, mas tem outras, Outlander também, que é uma outra série, né? Eu tô fugindo um pouquinho das famosas Breaking Bad, essas coisas todas aí. Não, mas na Unbreakable Kimmy tem uma participação, acho que é na terceira temporada da Tina Fey, que é muito bom. Ela é produtora. Ela é produtora, né? Ela é produtora da série. Livros, gente, eu acho, eu há pouco estava até comentando com a Jéssica, assim, livro para mim é a minha janela para o mundo, assim. Então eu leio desde criança, né? Desde criança. São muitos livros que a gente vai lendo que eu diria assim que são relevantes para a gente ler, né? Mas eu gosto muito do livro A Menina que Roubava Livros. Eu gosto muito da história e da narrativa, né? Que é muito, muito bonita. Mas eu li Poliana, né? Que era uma série de livros da Biblioteca das Moças e que foi muito importante. Agora, assim, para a nossa área, acho que O Homem e os Seus Símbolos é importante, do Carl Jung, todos os livros do David Acker sobre marcas, não dá para deixar de ler, né? Então, tem assim, até mesmo lá no blog tem alguns resenhas e dicas de livros e tal, mas eu acho que é por aí, assim, né? Tem tanta coisa. Mas tem... Temos o programa. Temos. E o pitch ela já fez. Já fez. Lembrando que nós somos o @MKT na mesa em todas as redes sociais. Legal. Eu sou a @Tessia Mendes. O seu @Eliane. Eliane Duim. O meu é Maíra Andresa. O meu é Jasmine Cat. Então, fique com a gente no próximo programa. A gente já vamos anunciar qual vai ser o próximo programa? Não, vamos deixar nossa... A gente tá organizada, mas acho melhor não prometer nada. Beijo, tchau.